Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, dando continuidade à nossa série sobre diversas obras em várias áreas da teologia. E agora nós vamos para a nossa próxima, é sobre os livros na área de história da igreja. Mas antes de apresentar sobre história da igreja, teve dois, vocês estão lembrados que nós apresentamos a obra áreas livre na área de missões e discipulado, e nós acabamos de esquecer e colocar essa obra, A Igreja e Missões, de Edson Queiroz, da Edições Vida Nova, certo? É a quinta edição atualizada e ampliada, esse livro aqui, essa obra, na área de missões e evangelismo. Ele já vem modificado, viu? Atualizado, esta obra é excelente na área de missões. E outro livro que nós também foi na área foi o Plano Mestre de Evangelismo, de Robert Coleman. Ó, quando o discipulado não estava na moda. Então esse livro é excelente, é da Mundo Cristão, na área de missão. Então essas duas obras aqui é que nós acabamos de esquecer de colocar. E esse aqui de comentários, uma obra que nós fizemos, os livros na área de obras, de comentário, foi esse daqui, ó. Primeiro e segundo aos Tessalonicenses, de John Valver e Mark Hitchcock, editado por Philip Hanley, certo? Da chamada da meia-noite. Pois muito bem. Na história da igreja, está aqui, ó. A Inquisição e os instrumentos de tortura da Idade Média, grande perseguição católica e seus métodos de suplício, de Alcide Cornegeiros Pérez da CPAD. As Catatumbas de Roma, o testemunho e o martírio dos primeiros cristãos, de Benjamin Scott, da CPAD. E esses dois volumes aqui, ó. Né? Você vê aqui, ó. Primeiro, esse aqui é o volume 2, esse aqui é o primeiro volume. Dos dias de Cristo à pré-reforma, a ascensão e o crescimento da igreja em seu contexto cultural, intelectual e político, de Everett Ferguson, da Central Gospel. Esse aqui é o segundo volume, da pré-reforma aos dias atuais, a ascensão e o crescimento da igreja em seu contexto cultural, intelectual e político, de John Rudbride e Frank James III. Né? E outra obra, essa daqui, ó. Os Pais da Igreja, a vida e a doutrina dos primeiros teólogos cristãos, de Hans von Campenhausen, da editora da CPAD. História do cristianismo dos apóstolos do Senhor Jesus ao século XX, de Knight e V.W. Arglen, da CPAD. História das religiões, sua influência na formação da humanidade, de Valmir Damião, publicado na CPAD. Esse livro ele vai tratar da história do cristianismo. Tem uma parte aqui que ele vai tratar, é o capítulo 13, ó, história do cristianismo, né? Então, essa parte aqui, ó, é mais sobre a história da igreja. E esse aqui é História do Cristianismo, uma obra completa e atual sobre a trajetória da igreja cristã, desde as origens até o século XX, de Bruce Schelling, revisado por R.L. Hatchett. Esse aqui é uma da Thomas Nelson Brasil, hein? História do Cristianismo. Excelente obra esse aqui. E esse aqui da CPAD é o Mártir do Coliseu, o sofrimento dos cristãos no grande anfiteatro romano, de A.J. Haley, da CPAD, ó, que é o Mártir do Coliseu. Então, a história da igreja. E o famoso livro História Eclesiástica, os primeiros 4 séculos da igreja cristã, de Eusébio de Cesareia, 263 a 340 depois de Cristo,
uma publicação da CPAD, excelente, para você se aprofundar na história da igreja. E o último livro é esse aqui, o livro dos mártires. É a história do sofrimento e morte dos cristãos primitivos, dos mártires protestantes, de John Fox, publicado pela CPAD, certo? Esse livro, certo? É excelente, as fontes dele bem, o tamanho agradável. Esse aqui, então essas obras que nós apresentamos aqui, né, na história da igreja, e você quer desenvolver, a, se aprofundar, são esses livros aqui, né? Excelentes obras, viu? Não pode faltar na sua biblioteca, entendeu? É, na área de história da igreja. Muito bem, até o próximo vídeo. Estaremos dando continuidade à nossa série, viu? A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Amém.